Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início hoje às videoaulas de sistema cardiovascular, começando com a aula de histologia do coração. Estou inicialmente aqui com uma peça sintética, só para localizar melhor o corte, a posição que a gente vai observar na lâmina. Então aqui é a vista anterior do coração. O corte que a gente vai observar vai ser nessa direção aqui, ó, um corte transversal, passando pelos ventrículos. Vou abrir aqui para mostrar. Vai ser um corte passando por aqui. Só relembrando, o coração ele tem 4 câmaras, 2 ventrículos e 2 átrios. Sendo que o ventrículo esquerdo ele apresenta uma parede mais espessa, que a gente vai ver daqui a pouco, principalmente a parede muscular, do que o ventrículo direito. E a gente vai poder observar na lâmina, então, como vai estar passando nessa direção aqui, a gente vai observar os 2 ventrículos esquerdo e direito, que a gente vai conseguir diferenciar principalmente pela espessura do miocárdio, né, que é maior do lado esquerdo, e a gente também vai conseguir observar a projeção desses músculos, que a gente chama de músculos papilares. Então, vamos para a lâmina. Bem, aqui então é uma foto da histologia do coração, no qual o corte foi feito transversal, passando pelos ventrículos, e a gente consegue diferenciar aqui ventrículo esquerdo, que apresenta um miocárdio com uma espessura maior, e o ventrículo direito com um miocárdio mais delgado. E ainda é possível observar várias projeções da camada muscular, que são os músculos papilares, aqui tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Lembrando que esses músculos papilares são importantes para a fixação das cordas tendíneas, que vai fixar nas válvulas. Agora eu vou mostrar no microscópio as 3 camadas histológicas que compõem o coração, que vão ser de dentro para fora: endocárdio, miocárdio e epicárdio. Bem, agora no aumento de 40 vezes, aqui dá para a gente ver melhor as 3 camadas. Vou falar primeiro de maneira genérica. Nessa região eu escolhi um campo em que a parede estava bem fina, para a gente conseguir visualizar as 3 camadas no mesmo campo aqui, sem ter que mudar. E depois eu mostro em aumentos maiores e mais detalhes. Mas vamos lá. A camada mais interna, que é essa daqui, é equivalente ao endocárdio. O endocárdio ele é composto por um epitélio, que é contínuo ao endotélio, que a gente vai ver depois em aumento maior, que é um epitélio pavimentoso simples. Um tecido conjuntivo que se localiza abaixo dele, que a gente chama de conjuntivo subendotelial, que é uma mistura de tecido conjuntivo com algumas fibras musculares lisas, e onde também em algumas regiões a gente vai encontrar algumas fibras musculares modificadas, fibras musculares cardíacas modificadas, que equivalem ao sistema de Purkinje, que pode ser, dependendo da área, o nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe atrioventricular ou fibras de Purkinje, que são as fibras autoexcitáveis, que não está dando para ver nesse campo. Então, isso é o que compõe endocárdio. Endotélio, tecido conjuntivo subendotelial e células de Purkinje. Essa parte aqui, essa parte maior que está um tom de rosa mais escuro, toda ela aqui é o miocárdio. A gente vai ver que na maior parte do coração ele vai ser bem mais espesso, e também vou mostrar depois em maiores detalhes. E a camada mais externa, que é essa daqui, equivale ao epicárdio. O epicárdio, na anatomia, ele é equivalente à camada visceral do pericárdio seroso. E ele vai ser composto por um mesotélio, que é um epitélio pavimentoso simples, tecido, e por dentro aqui a gente pode encontrar tecido conjuntivo, pode encontrar células adiposas, também vai encontrar vasos, arteríolas, vênulas e nervos. Então, a gente vai ver agora em mais detalhes cada uma dessas camadas. Agora, focalizando no aumento de 100 vezes, para a gente ver as subcamadas aqui do endocárdio. Olha, aqui seria a cavidade ou câmara cardíaca, no qual ainda dá para observar, ficaram algumas hemácias soltas aqui, e dá para ver um epitélio que está revestindo toda essa região, um epitélio bem fino, só tem uma camada de células,
e a célula achatada pavimentosa, um epitélio simples pavimentoso, que é o mesmo epitélio que está em continuidade depois com os vasos sanguíneos, né, que seria o endotélio. Então aqui está o endotélio. Abaixo dele, essa camada aqui de tecido conjuntivo frouxo, com alguns fibroblastos. Toda essa região é o tecido conjuntivo subendocárdico. E aqui dá para a gente observar também, olha, essa fibra é uma parte de uma fibra de Purkinje, que é equivalente a uma fibra muscular cardíaca modificada. Vou comparar depois com o miocárdio, mas aqui já dá para, e vou mostrar numa outra lâmina em que isso é mais nítido, mas já dá para ver aqui, ó, que da caneta aqui do lápis para cima, aqui seria mais ou menos o limite, daqui para cima eu tenho o endocárdio, e daqui para baixo, tudo isso aqui já é um miocárdio, com fibras musculares cardíacas cortadas em várias direções. Com relação à fibra de Purkinje, normalmente ela é mais espessa do que uma fibra de músculo cardíaco normal e mais pálida também. Isso são algumas características histológicas, por apresentar alguns grânulos de secreção, então geralmente ela é mais espessa e um tom de rosa um pouco mais pálido, mas vai ficar mais claro então numa outra lâmina. Vou focalizar agora numa outra região em que dê para a gente ver um pouco melhor aqui o miocárdio. Bem, aqui a gente está vendo agora o miocárdio, no aumento de 400 vezes, que é composto por fibras musculares alongadas e ramificadas. Em algumas regiões, aqui a gente consegue ver uma fibra que vem, se ramifica, aqui tem outra fibra se ramificando, tanto que é difícil a gente delimitar, né, separar uma fibra da outra. Aqui as fibras aparecem em corte longitudinal, apresentam núcleos centrais, que é parte de uma fibra, núcleo no meio. Em geral, aparece um halo esbranquiçado ou mais claro ao redor dessa célula, do núcleo, que é onde a gente encontra acúmulos de glicogênio, que é uma fonte de energia para essa célula. Ela também apresenta estriações transversais. E outra característica que é exclusiva do músculo estriado cardíaco é a presença de discos intercalares, que aqui a imagem não está tão nítida, mas é a região onde tem várias junções intercelulares. Entre essas junções tem junções de adesão e junções comunicantes. Essas junções de adesão permitem a aderência entre as duas células para evitar que elas se separem durante a contração, e as junções comunicantes ou gap permitem a troca de íons, principalmente íons cálcio, para estimular a contração uniforme. A gente também observa aqui entre essas fibras tecido conjuntivo, que é bastante vascularizado. Aqui está passando um capilar, olha, em corte longitudinal, um capilar sanguíneo, que ele é bem pequeno, bem fininho, com as hemácias dentro aqui em fileira. Aqui o endotélio, que é o epitélio que reveste esse vaso sanguíneo. Para quem quiser ver mais detalhes de músculo cardíaco, sugiro rever a aula de tecido muscular. Vamos agora ver uma área em mais detalhes do epicárdio. Bem, aqui a gente está vendo o limite entre o miocárdio e o epicárdio, que está no aumento de 40 vezes. Aqui o miocárdio pode estar um aspecto um pouco diferente do que vimos antes, porque as fibras estão em cortes oblíquos, então aparecem em várias direções. Mas o que interessa agora é o epicárdio. Só relembrando, como eu falei no início, o epicárdio equivale à porção visceral do pericárdio seroso, e ele é composto por um mesotélio, aqui, que é um epitélio pavimentoso bem simples, né, que só tem uma camada de células achatadas. A gente praticamente só vê o núcleo delas aqui. E tudo isso aqui é tecido conjuntivo, onde ele é rico em células adiposas, ou adipócitos, que servem um pouco como proteção. E a gente também encontra nervos. Aqui aparece um corte, olha, transversal de um nervo. Aqui aparece outro, que eles servem para inervação principalmente aqui do tecido muscular, né, do miocárdio. E também encontramos vasos sanguíneos. Podemos encontrar artérias, que nesse campo não apareceu, que seriam ramificações das coronárias. E também encontramos veias. Aqui apareceu uma veia, com um pouco de sangue dentro. Aqui outra pequenininha, parece uma arteríola. Então essa é a estrutura básica do epicárdio.
o mesotélio, tecido conjuntivo, presença de artérias e veias, ou arteríolas e vênulas, e tecido adiposo. Bem, aqui só para finalizar, eu peguei uma outra lâmina de coração de um outro animal aqui que pegou num campo diferente, em que a gente está, olha aqui, no meio do miocárdio aparece um conjunto de células musculares cardíacas modificadas. Isso aqui pode ser uma parte, não está identificado, ou do nó sinoatrial ou do nó do atrioventricular, na qual a gente observa aqui que as células cardíacas são bem maiores, aqui está no aumento de 40 vezes, que é bem pequeno, mas se a gente comparar com o miocárdio normal, essas são células muito maiores, mais pálidas, às vezes a gente nem consegue ver um núcleo com muita nitidez, e é uma região onde a gente encontra as células autoexcitáveis, que é o marca-passo, né, do coração. Então aqui foi só de curiosidade, tá, que a gente não conseguia ver na outra lâmina. Então, aqui a gente encerra a aula de histologia do coração e a gente continua em outros vídeos com a parte de vasos sanguíneos. Muito obrigada pela atenção.